tristeza leva à depressão e à inércia. Sorri com espontaneidade e faz sorrir os que convivem contigo. Seja descontraído e generoso. A alegria é tônico para a alma em estado de desalento. Não deboches de ninguém, nem troces com o sentimento alheio, mas esmera-te em fazer sorrir a quem percebas de semblante acabrunhado. Não comentes notícias deprimentes, dando ênfase a acontecimentos de caráter negativo. A fé deve ser motivo de alegria e não de excessiva circunspecção. Alegra-te com a vida que Deus te concede. Viverás para sempre. Aos ombros de quem sorri, o fardo, por mais pesado, se torna mais leve, e a própria esperança se revigora. Então vamos começando esse domingo pensando na felicidade, que a gente possa sempre ter a síndrome da Poliana, olhar o lado bom das coisas. Os problemas todos nós temos, mas quando a gente consegue um sorriso, a gente consegue essa alegria, a gente consegue ajudar a todos, porque mesmo nos problemas, o sorriso, um lado bom das coisas, bom dia, consegue amenizar a dor. Então que sejamos nós as pessoas a secarmos uma lágrima, a levar um sorriso, a renovar a esperança, que a gente sempre possa ter nos nossos corações a certeza de que Deus nunca nos desampara. Então vamos fechando nossos olhos um minutinho, inspirando profundamente, tomando consciência de que estamos aqui agora na casa do Pai, para aproveitarmos esse momento para aprendermos um pouquinho sobre o Evangelho maravilhoso do Mestre Jesus. Que possam nossos amigos espirituais nos envolverem em alegria e prece, trazendo conhecimento, renovando a nossa esperança, e que possamos estar com o nosso coração aberto às verdades de Jesus. Que todos aqui adentrem possam sentir a sua presença e que possamos, neste momento, ao longo deste dia, vivermos esse Evangelho em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, para toda a eternidade. Então hoje o Jean me chamou aqui para vir falar sobre o capítulo 13, que é o capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo. Em resumo, esse é um capítulo sobre caridade, que na verdade separa, que aí a gente já começa na parte do Evangelho que fala sobre as leis morais. E caridade é aquilo que a gente sabe que a gente é uma das bandeiras principais do Espiritismo. E teoricamente era para ser um capítulo tranquilo, mas gente, preparando essa preleção para vocês hoje, me pegou de uma tal maneira. Ontem eu estava preparando e eu
é o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem? Sim. Então, ontem, buscando conhecimento, eu fiz esse autoconhecimento, essa autoavaliação. E eu vi que a caridade é muito maior do que dar uma ajuda, dar um dinheiro, ouvir alguém. É muito mais. E é sobre isso que a gente vai falar. Bom, começa o Evangelho falando. Começa por aqui falando sobre a gente fazer o bem sem ostentação. E quando fala sobre fazer o bem sem ostentação, é quando a gente vai praticar qualquer tipo de caridade. Vamos primeiro falar a princípio da caridade material. Que a gente não faça a questão de ser visto, que a gente faça de maneira tranquila, que a gente possa, ao querer ajudar de qualquer maneira, que seja disfarçadamente. A gente não precisa postar nas redes sociais, a gente não precisa lembrar aquela pessoa que a gente ajudou, que seja uma coisa que os dois lados ganhem, que a gente possa ganhar e que a pessoa não se sinta humilhada. Então, começa dizendo assim, fazer o bem sem se exibir e sem ostentação. Porque quando a gente pratica o bem, querendo que outras pessoas vejam, olha como eu estou bem, olha fazendo bem, olha como eu sou boa. Na verdade, quando a gente quer mostrar para o mundo material. Então eles dizem aqui que aqueles que buscam aprovação na terra, na matéria, já estão recebendo o seu benefício. Porém, quando a gente faz alguma caridade, algum benefício, algum trabalho, sem que ninguém seja visto, aí sim a gente vai receber o benefício de Deus. Ou seja, não tem valor
A verdade, quem está dando sou eu. Você só está levando o nome. Então, para você entender, a caridade é a gente doar o tempo. Então, quando a gente não tem a possibilidade financeira, que a gente possa usar outros artifícios para ajudar os outros. E aí a gente fica pensando em caridade, eu fiquei pensando em ajudar. O que eu acabei pensando em relação a isso é o que eu vivo falando aqui, e eu sempre tento prestar atenção, é em relação a gente se enxergar como irmãos. Se a gente pensar na nossa família, a gente sempre quer o melhor para a nossa família. Eu estava até dizendo agora com o Eliel, agora de manhã, no comecinho, se eu fui no encontro que teve na sexta-feira em outra casa, eu falei, não, a minha filha chegou. Então a prioridade fica sendo a minha família. E aí é um ponto fundamental da caridade. Na caridade verdadeira, a gente não fica colocando a nossa prioridade em primeiro plano. A gente sempre pensa no outro em primeiro plano. Então, a todos os trabalhadores que estão aqui no domingo de manhã, eles abriram mão do conforto da família, do café da manhã em família, da visita dos filhos, para vir aqui algumas horas prestar serviço para todos nós. E que nós também possamos, ao ajudar, lembrarmos que somos uma grande família. E como que eu posso ser feliz? Como que nós podemos estar nos sentindo tão bem, sabendo que neste momento uma guerra ainda está acontecendo? Gente, a gente está em 2025. A gente estudou guerra na época do colégio. Como que pode estar acontecendo uma guerra? Pessoas perdendo tudo, famílias tendo que mudar de país, sendo escorraçados, não sendo aceitos em outros países. Será que a gente se modificou tanto assim? Como que a gente pode estar em paz se a gente sabe que está acontecendo ainda tantas pessoas perdendo tudo? Em outros continentes, como na África, ainda muita fome, crianças morrendo de desnutrição. Ah, mas está longe. Está longe, mas perto da gente. Se a gente for andar aqui mesmo no satélite, esses cantinhos, a população ribeirinha, será que não tem alguém precisando mesmo? E como que não? Mas eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar. Então a gente pode sim praticar caridade através de alguns atos. Pode ser a caridade material, mas também pode ser através do pensamento, uma oração, uma vibração. E quando a gente começa a entrar nessa energia, a gente começa a buscar maneiras, como eu posso ser uma pessoa melhor? E foi justamente isso que me pegou. Eu venho aqui falo com vocês, mas eu estou fazendo tudo bem que eu posso fazer? Ou eu estou confortável numa posição, eu sei, eu escuto, eu estudo, eu transmito, fim da história. Mas não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para se transformar. Mas o que adianta a gente se transformar se ficou o irmãozinho lá para trás? Então que a gente possa começar a vivenciar isso aí. E aí o outro pedacinho que fala aqui, fala sobre o óvulo da viúva. Você conhece essa historinha? Vou ler um pedacinho. Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, que é a caixa onde recebem as doações, observava como o povo nele deitava dinheiro, como as pessoas ricas davam muito. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: eu vos digo em verdade que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio, pois todos os outros que deram o que era da sua abundância. Mas esta
recursos suficientes e desejam a riqueza, dizem elas, para fazer da fortuna um bom uso. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez até sincera para alguns. Sem dúvida, será que é totalmente desinteressada? Será que quando a gente pede isso, a gente está querendo realmente ajudar? Ou a gente está querendo também se modificar? E aí aquela lembrança que precisa estar na nossa mente, tem que ser sempre marcada no nosso coração. E eu sempre vou falar isso quando eu vier aqui. A gente está aqui no planeta Terra, de passagem, por um período. 20, 30, 50, 80, 90 anos. Esse tempo que a gente chega aqui e a gente tem todo esse sofrimento, todas essas dificuldades que a gente passa, não são azar que nós tivemos, não são um acaso. As dores, os problemas, as dificuldades, elas foram, na grande maioria das vezes, escolhas nossas, para a nossa transformação. É igual quando a gente resolve comprar televisão na Casa Bahia, a gente escolhe essa bem grandona, que a gente vai poder ir o artista bem de perto. E aí a gente faz as prestações, 36 parcelas de R$400, cabe no nosso bolso, a gente começa a pagar, porque a gente quis a televisão. Então quando a gente paga o carnê, a gente sabe que aquele R$400 é a televisão. Assim também são as nossas dores. Quando a gente sofre, que a gente pensa, como eu sou infeliz, por que tudo dá errado comigo? Tem gente que tem tanta coisa e o meu é tudo tão sofrido. Por que eu não sei tanto? Viagens, aviões, casas. E aqui tão difícil até para colocar a comida dentro de casa. Mas lembra que aquilo que a gente tem é aquilo que a gente plantou. Se a gente planta feijão, a gente come feijão. Se a gente planta milho, a gente come milho. Quando a gente planta em existências anteriores, dificuldades, que a gente acaba cometendo alguns erros, não é que Deus nos castiga. Não, vamos parar de pensar assim. Deus não castiga ninguém. Só que quando a gente faz alguma escolha infeliz e a gente chega no outro plano, quando a gente vai para o lado de lá, ninguém vem acusar a gente. Não fiquem pensando que a gente vai chegar lá no além e vai vir Deus ou Jesus, você errou nisso, você errou aquilo. Não. Quando a gente chega, o nosso perispírito ele é como se fosse uma tela aberta. E qualquer um que chega perto da gente consegue ler o que a gente já fez. E aí vai dar vergonha. É como se eu falasse agora, a gente começasse a projetar na tela as mensagens do WhatsApp de todos nós. A gente teria vergonha? As nossas buscas no Google? O que será que a gente está pensando? Do que a gente fala? Assim também ela não além. A nossa vida, ela está visível para todo mundo. E aí a gente não precisa contar para ninguém. Cada um sabe aonde ele está pegando, o que a gente pensa, o que a gente fala. E quando a gente sabe que todo mundo vê, dá uma vergonha muitas das vezes. E aí não é que a gente precisa ir para um grau. Cada um sabendo dos seus erros, do que precisa melhorar, a gente mesmo fala, caramba, eu não estou melhor, porque é justamente o que eu estou me sentindo. Eu não estou fazendo a caridade que eu posso. Ninguém está me acusando. Ninguém de vocês sabe. Eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que eu posso fazer melhor. E aí, a gente tendo a oportunidade, a sorte, é que eu estou percebendo isso ainda há tempo. Eu ainda posso me modificar. Quando a gente percebe que a gente não aproveitou os momentos da melhor maneira possível, é quando a gente perde a chance de fazer de novo. Posso tentar de novo? É igual videogame. A gente joga, erra, morre. Vou tentar de novo. Aí aparece outra vida, a gente vai lá, joga, erra, vai de novo. Assim é a vida. A gente vem com um cronograma para seguir. Algumas coisas a gente acerta, outras a gente erra de novo. Igual videogame. A gente erra, a gente sempre é surpreendido pelo mesmo que mata, a gente não descobre o jeito, morreu. Volta. A vantagem de estarmos aqui agora é começar
Quando a gente não chega no lugar que a gente queria e a gente olha e fala, onde que eu estou? Agora, quando a gente está consciente, está prestando atenção, a gente consegue perceber as escolhas que estamos fazendo, para onde estamos indo. Então, nesse momento, cada um sentadinho no seu lugar, pensa na sua vida, o que eu estou vivendo agora, o que eu estou passando agora. Ai, graças a Deus, eu estou num momento tranquilo da minha vida, já foi muita tribulação, mas agora eu estou mais calma. Quer dizer que as escolhas até agora estão indo bem, a gente está indo mais ou menos dentro daquilo que a gente se planejou. Nossa, eu nunca tive tão aflito assim na minha vida. Por que eu estou aflito? Faz esse momento, o que eu fiz, o que desencadeou isso? Que horas que eu tomei decisões erradas? E aí, recalculando agora, dá tempo de corrigir. E dá tempo de corrigir. Todos nós. Porque não existe, não é uma coisa por um breve momento. A nossa vida, ela é eterna. A gente vem aqui por períodos para nos corrigirmos em alguns aspectos. Mas continuamos existindo. E a cada caminhada, é igual a artista de novela da Globo. Uma hora é o ladrão, uma hora é a mocinha, outra hora é o prefeito. Cada novela que passa, o mesmo artista faz alguns papéis. Assim também, nós estamos vivendo alguns alguns papéis. Esse ano estou modelo feminino, chamada de Graziella. Mas essa não me define, essa é apenas uma existência das roupas. A meta é a nossa transformação. E a gente está falando em caridade por quê? Porque é o princípio básico que Jesus veio falar. Jesus tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta número 479, que fala assim: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Ou seja, como que é o homem que consegue viver do jeito que Jesus ofereceu, mostrou? Aí fala assim: seria o caráter de verdadeiro e justo, exemplo de Jesus. Ou seja, praticar o bem, praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem as quais haverá verdadeira justiça. Ou seja, para a gente seguir o que Jesus fez, é a justiça, o amor e a caridade. Então, se a gente for pensar em tudo que a gente viu sobre Jesus, todas as parábolas, todas as historinhas que a gente conhece no catecismo, Jesus o tempo inteiro, ele procurava ser justo, ele tratava todos iguais, ele sempre via o bem comum. Jesus, quando via qualquer um de nós, ele vê o que a gente vai ser, o nosso potencial. Igual como se a gente pegasse uma semente de abacate, grandona, né? Redonda. Vocês gostam de abacate? Eu adoro abacate. A gente olha aquela semente linda de abacate. Quando a gente olha aquela semente, a gente consegue entender. Se a gente colocar na terra, colocar água, com condições favoráveis, aquela semente vai virar um abacateiro gigante. Pois Jesus enxerga a semente da totalidade em todos nós. Ele sabe o que nós podemos ser. Os nossos defeitos, eles vão
Segunda-feira eu começo, amanhã, né? Hoje não, amanhã. A gente quer fazer a dieta e a gente fica postergando. Até que uma hora a gente entende, eu moro nesse corpo, esse é o meu carro nessa existência. Se eu não cuidar bem desse corpo, eu não vou poder fazer todos os caminhos que eu gostaria de fazer. Eu vou procurar ter uma vida mais saudável. De que maneira? Me alimentando direito, praticando atividade física, assistindo, falando, pensando em coisas boas. É fácil? Não é. Porque estar sentado no sofá é muito mais gostoso. Comer só o que eu gosto é muito melhor. Mas nem tudo que eu gosto faz bem para mim. Então a gente procura ter uma dieta balanceada. A gente procura fazer atividade física. Não deve ter ninguém que goste de fazer atividade física. A gente faz porque faz bem. Aí a gente começa a se modificar. Assim também são os nossos defeitos. A gente começa a identificar a erva daninha que está brotando e trabalha para isso. Jesus, quando olha para cada um, sabe a árvore que nós temos. E isso, por isso, ele trata todos com indulgência. Ou seja, ele não julga, ele não fica, ela levou assim, ele levou lá, ele levou mais. Não, ele vê o que temos de melhor. E Jesus deve ser o mestre justamente por isso. E como que a gente pode ser caridoso, né? A gente está falando de caridade, sendo indulgente. Então, sendo indulgente com a nossa família mesmo, perdoando os erros, as fraquezas, as escolhas ruins. Gente, perdoar não é aquilo. A pessoa fez alguma coisa errada, você fala, eu te perdoo, tá? Passa 2 meses, mas você fez aquilo assim, assim, assado. Perdoar é dar tudo pra frente. É igual quando a gente erra no trabalho e o chefe chama a nossa atenção. Olha, deixa eu vir aqui, deixa eu te mostrar uma coisa assim, não é legal? Não dá uma vergonha. Imagina se o chefe na reunião da equipe começa a falar, olha, ela fez assim, todo mundo dá risada, né? Porque a gente adora. Então, é a gente se colocar no lugar do outro e a receitinha que não tem erro. Tratar cada um do jeitinho que gosta de ser tratado. Não tem erro. Bate alguém na sua casa, você está com a panela de arroz no fogo, alguém bate, toca a campainha, pedindo um prato de arroz, você com arroz no fogo. Aí já sai xingando. Pensa que dificuldade deve ser a pessoa ter que pedir na casa do outro porque está com fome. Como que você vai receber? E não fica, nossa, que hora que vem pedir? Justo na hora do almoço, passa mais tarde. Frase que eu já falei. E aí, começo a ler o Evangelho, eu me sinto tão hipócrita, como que eu venho falar de caridade para vocês e tem tanta coisa que eu preciso melhorar. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. O verdadeiro justo é aquele que pratica o amor ao próximo e a caridade. Amor ao próximo. Será que eu consigo amar o próximo mesmo? Não o meu marido e minhas filhas, mas o próximo. O que senta no banco do ônibus do meu lado e fica ouvindo vídeo no YouTube bem alto, música que eu gosto. Eu amo, eu tenho vontade de, se eu pudesse estrangular, eu ainda tenho. Como que eu posso ser caridosa? Como que eu posso vir aqui falar com vocês se eu não faço isso ainda? Então, essa lição de hoje nem é para vocês, está sendo um tapa na cara da minha pessoa. E aí, sem amor ao próximo e sem a caridade, não tem justiça plena. Como que a gente quer seguir Jesus se eu ainda não cheguei nesse ponto? E aí tem mais 3 coisinhas que Jesus fazia para a gente saber, a gente começar a pensar sobre isso. A beneficência, a indulgência e o perdão das ofensas. Beneficência é a bondade para com todos. Todos. Não todos que eu conheço, todos os meus amigos, todos os meus familiares, todos que vêm aqui no Ismael. Não. Beneficência é a gente ser bom com todo mundo. Com aquele que pede na hora do almoço, com aquele que te fecha no trânsito, com aquele que não te paga o que está
rouba seu emprego, que puxa seu tapete. Todos. Ai, mas é difícil. Fácil, nunca foi falado que foi. E essa é a dor da gente saber que a gente está longe de chegar no que a gente poderia ser. Mas é importante a gente conhecer que existe um caminho. Esse é o ideal. Bondade para com todos. Indulgência para com as imperfeições. Indulgência é a gente aceitar as imperfeições de cada um que está do nosso lado. E não se achar melhor, porque a gente não faz isso, mas a gente faz aquilo outro. É aceitar. Cada um está num tempo de evolução, de crescimento. Igual quando a gente entra na escola. A gente chega na escola, tem aqueles que estão muito adiantados, a gente chega sem saber sentar direito, sem saber segurar o lápis, sem conhecer as letras. E aí, devagarzinho, com muito esforço, para alguns é muito fácil, aprendem rapidinho, enquanto para outros é um sofrimento, é difícil, é sentar o bumbumzinho no banco e estudar, até que comece a entrar. E aí, quando a gente olha, vai ter sempre aqueles que estão lá na nossa frente, mas vai até aqueles que estão chegando agora na escola, que estão traçando as primeiras linhas, aprendendo a segurar o lápis. A vida é assim. Indulgência. A gente já esteve sentado no banco do prezinho. A gente já foi criança, já andou descalço, não sabia, na verdade, nem andar. Chegamos carecas, banguelos, precisando de cuidado para tudo. E devagarzinho, a gente foi aprendendo a andar, aprendendo a controlar os seus instintos, aprendendo a trabalhar. E assim também, aprendendo a sermos pessoas melhores, a olhar a cada um de nós com indulgência, com esse respeito por quem você é. E isso eu acho muito bonito na religião, no Oriente, que eles fazem aquele gesto do Namastê, que é: o meu ser interior saúda o seu ser interior. Com quem você é, do jeito que você é, porque sabe aquilo que todo mundo fala? Estamos juntos? Nós estamos juntos, todos nós, caindo, levantando, errando, acertando. A meta é saber qual é o caminho. E aqui pra gente do planeta Terra, o caminho foi Jesus. Então, indulgência, perdoar. E por fim também, o perdão das ofensas. O perdão das ofensas não é só quando alguém te chama de filho da bonita. O perdão das ofensas é quando a gente também, ao receber um olhar de desdém, um comentário ácido, a gente não ficar com raiva, porque aquilo que as pessoas nos falam não diz respeito a nós, diz respeito a elas. E não é o que entregam para a gente aceita. A gente aceita se quiser. Se eu chegar com um buquê de rosas, você aceita? E se eu chegar com um pacote de fezes, você vai aceitar? Não. Isso diz respeito a mim. Por que eu perderia tempo para dar uma coisa ruim? Ela vai aceitar se ela quiser ou não. Então aquilo, às vezes, que é nossos irmãos, vizinhos, família, chefes nos falam, não diz respeito a nós.
virar, no máximo em 100 anos, vamos colocar, porque a gente está melhorando a saúde, né? 100 anos pela frente. A gente se preocupa com o nosso dinheiro, nosso carro, nossa família, nossa casa. Mas isso, quando a gente for embora, as coisas materiais ficam aqui. Ainda não criaram um caixão com gaveta. Se bem que nas pirâmides eles deixavam todos os ouros, tudo lá. E agora foi descoberto que as pirâmides tinham bastante coisa lá no fundo, um monte de conhecimento. Mas para a vida espiritual ainda não tem valor. E qual que é o valor da vida espiritual? São as nossas qualidades, são as nossas transformações, são o nosso amadurecimento pensando no coletivo. É a gente realmente viver como uma grande família. A gente entender que estamos todos no processo de transformação. Porque diferente do que muita gente pensa, Deus externo, sentado no trono, Deus Ele está em cada um de nós. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. E que a gente consiga aprender a se conectar com essa força superior que está dentro de cada um de nós. Como que a gente faz isso? Como que a gente conecta? Primeira coisa, acalmando as vozes da cabeça. Vocês também têm vozes da cabeça? A galera que fica, você vai seguir, vai dar certo. Vocês querem? Todo mundo tem? Só eu tenho. Não, eu vou sozinho no chuí. Posso levar todo mundo comigo? Todo mundo tem, gente. Essas vozes, esses pensamentos acelerados de acordar às 3 horas da manhã e não dormir porque o vozerio fica falando. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso aqui não vai dar certo, vai dar certo, isso lá. Acalma. E como que a gente vai acalmar? Respira, concentra no agora. A terra. Põe o pé no chão, sente o bumbum na cadeira, sente o corpo, o peso. Esteja aqui agora. Eu sou Graziela. Hoje é domingo, dia 30. Eu estou nesse momento onde eu quero estar, buscando aprendizado para a transformação, a minha transformação. E juntos, com todos que quiserem, estamos juntos. Isso é a gente começar a se aceitar. Ai, mas eu podia estar melhor, eu podia já ter podia. Mas não adianta o que poderia ter sido. Vamos focar no que é. Agora, hoje e daqui para frente. Então, que a gente possa ser amoroso, indulgente, fraterno, a medida perfeita. Faz com o colega o que gostaria que fizesse com a gente. Fala aquilo que você gostaria de escutar. Não gostaria de escutar? Não gosta de ouvir? É simples. Gosta de ser perdoado? Perdoe. Gosta de ser bem tratado? Trate bem. Gosta de receber mais do que espera? Ofereça mais do que espera. Gosta de receber ajuda? Ajude. É isso, simples assim. E por que a gente não consegue? Porque a caridade, ela não precisa ser só financeira. Ela pode ser de 3 coisas: em pensamento, em palavras e em ações. Pensamento conta. De que jeito? Coração. Aqui agora, quando a gente faz, daqui a pouquinho a gente já vai parar e a gente vai fazer uma vibração. Se a gente fechar o olho e vibrar pelos países em guerra, pelas pessoas que sofrem, por aqueles que não têm alimento, vai, porque a gente está mergulhado nesse fluido cósmico. E chega. Sabe quando a gente está quieto, sozinho, de repente vem um cheiro de flor? Ou vem uma lembrança de alguém? Vocês já passaram por isso? A gente está mergulhado e ninguém deixa de existir. A gente só muda de plano. Os nossos entes queridos, os nossos familiares que já partiram dessa, eles continuam existindo em outro plano. Assim como a TV está desligada,
nojento. Aranha é nojento, cobra é nojento. Cada um tem um formato, não é? Então que a gente possa começar a ter esses pensamentos mais amorosos, agradecidos, sermos agradecidos à oportunidade de estarmos aqui. Tem tanta gente querendo a oportunidade de quitar as dívidas e a gente está nessa chance, a gente está aqui agora. Só que a gente chega aqui, em vez de a gente aproveitar a oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra, nesse momento de transformação, né, que a gente está vivendo, vai passar de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. Nossa, mas nunca a vida esteve tão difícil, tanta maldade, tanta cuidado. É igual arrumar o armário. Vai dizer que é uma delícia arrumar o armário? Desmonta o armário inteiro. Acaba de desmontar o armário e fala, por que eu fui inventar de mexer com isso agora? É uma bagunça. A gente bagunça tudo para arrumar. E o processo da arrumação tem alguém que gosta de arrumar aqui, por favor? Estou precisando de ajuda. A arrumação ela é difícil, é demorada, faz um furdúncio danado, reforma de casa. Reformar com a gente morando dentro de casa, faz uma sujeira, parece que não vai terminar nunca, a gente se arrepende, gasta muito mais do que planejou e fica aquela confusão e vai, até que melhora. Nós estamos vivendo a reforma do nosso planeta, por isso que parece que está tudo pior, por isso que parece que as pessoas nunca foram ruins e nunca foi tudo tão violento. Não. Hoje em dia já tem lei de proteção aos animais, lei de proteção às mulheres. Isso não existia antes, a gente está melhorando isso. E cuidado com o que a gente assiste na televisão. Cuidado de ficar sentindo medo, porque o medo paralisa. E medo também nada mais é do que falta de fé. Se a gente lembrar que Deus nunca desampara, que não cai uma folha de uma árvore sem a sabedoria de Deus, nós não estamos abandonados. Nós estamos vivendo aquilo que a gente quis viver. E a gente quis passar por essa transformação, porque nós também estamos nessa transformação. Nós deixamos de ser aqueles das antiguidades que lutavam, que matavam ao outro, que não tinha sentimento. E hoje em dia a gente já tem essa sensação, essa intenção de nos modificarmos. Então que a gente seja amoroso conosco. E do mesmo jeito que a gente é amoroso com a gente, sejamos amorosos com aqueles que não nos são caros. Porque fazer o bem, ser bom, para quem gosta da gente, é fácil. O difícil é a gente ser bom, caridoso, fazer o bem e perdoar aqueles que não gostam da gente, aqueles que já nos prejudicaram. Mas é igual criança. A criança, quando chega em casa, a criança pequena, faz uma bagunça, desenha na parede, rasga o sofá, afoga a tartaruga, e a gente fica com um momento chateado, mas o que a gente faz? Perdoa. Por quê? Porque criança não sabe o que faz. Esses nossos irmãos que estão passando por essas maldades ainda, são crianças e ainda não sabem o que fazem. Que nós possamos levar para essa semana a intenção de sermos melhores, que nós possamos vivenciar o Evangelho e buscarmos sempre a caridade que o Mestre Jesus nos ensinou. Muito obrigada. Vamos para a nossa preparação. Eu faço? Então vamos nesse momento, nos sentando mais agradavelmente, fechando nossos olhos materiais e abrindo os nossos olhos espirituais para nos conectarmos a essa corrente maravilhosa que desde cedinho ficou preparada nesse ambiente para nos receber. Que possamos, neste momento, vibrarmos em uníssono
nos preparando e que possamos ser dignos das Tuas presenças em nossa vida. Que agora subirmos para tomarmos o passe, que possamos estar com o coração puro, o coração livre, esperando recebermos aquilo que viemos buscar, mas que possamos também, ainda hoje, colocarmos em prática o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E aproveitando essa vibração de paz, alegria,